Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Cris? Quanto tempo? Pois é. Oi, pessoal! Estamos aqui invadindo esse podcast Vale de Deus. Tomamos um pouco aí o lugar de um pessoal aí que comanda aqui, né? Gostamos da casa aqui do podcast Vale de Deus e, de uma certa forma, invadimos aqui a transmissão deles aqui, certo? E estamos aqui depois de muito tempo, né? A gente se reúne novamente para bater um papo com vocês e aproveitar esse espaço aqui que a gente tomou conta por enquanto aqui. Quem manda agora é a gente aqui nesse momento, entendeu? Até os donos voltarem. Até os donos voltarem, né? Bom, então eu sou a Priscila Roel, eu participo aqui nos bastidores do podcast também, mas hoje a gente tomou a frente aqui, né, viu? É isso aí. Eu também sou o Wagner, né? Todo mundo me conhece como Pio, né? Não tem problema, pode chamar, não é sobrenome, é só um apelido de infância, de um cabelo mal cortado, onde uma criança sofreu um pequeno bullying, né? Naquele tempo isso acontecia, né? Certo? Mas não tem problema, não. Mas eu fico com o apelido como carinho, aí todo mundo pode me chamar e conhece eu mais como Pio, tá bom? Legal. Então, só para nós darmos inícios, não fugindo tanto do que os meninos com muito carinho preparam aqui para vocês, que Deus nos abençoe do play ao pause, né? Amém. Ou do fim ao pause. Não, é do play ao do play ao pause, né? A gente dá o play iniciando, né? Certo? Tá, então não errei. Tipo, lembra do Discman, assim, né? Só que agora né? Evoluiu um pouco. Evoluiu um pouco, né? Bom, e hoje a gente trouxe um tema aqui muito coerente, que confesso que me fez repensar muito aí, estudando para conversar com vocês aí. É um tema forte, né? Forte. Atualmente, muito repensado, né? Atualmente, Sim. Muito necessário para todos nós. Depois de um tempo aí trancados em casa, pandemia, muito sacrifícios que nos sofremos durante esse tempo, Sim. É um tema muito relevante. Então, nosso tema hoje é amizade. Amizade. Tá? Fica aí uma reflexão aí para todos nós, desse começo de... Porque nem você falou, pós-pandemia, realmente pensar onde estão nossos amigos, né? Sim. Quem são eles? Quem são eles? Eles Onde existem? estão? Onde estão? Pense no seu. Bom, e para iniciar aqui, né, obviamente, depois das devidas apresentações, iniciando a nossa invasão, eu preparei algumas perguntas para vocês sobre esse tema. Certo, sobre amizade. Exato. Achei que era sobre invasão, né? Não. Ah, tá. É sobre amizade. Amizade, certo. Então, eu assim, pensando, né, a gente é diferente na adolescência, depois de adulto, né? Sim. As amizades são diferentes. Então, eu fiz uma pergunta para você responder. O que você faria durante a sua adolescência, certo? Certo. Lembra lá do seu tempo de adolescência, que foi ontem, né? Nossa. E como é que você faria? Uma fase excelente, né? O braço cresce totalmente desproporcional, né? Magrelo. Isso não mudou muito. Não. Bom, então eu pergunto para você. Se o seu amigo não cumpre uma parte numa tarefa escolar lá, e você e ele acabam perdendo nota lá na escola. Aquele grupinho de trabalho. Exato. Certo. Eu escolhi o meu amigo da turma. Você escolheu o seu amigo, certo. E chega no dia de entregar o tal trabalho, o seu amigo não fez a parte dele e você e ele perdem nota. 0. Redondinho. Como você se comportaria lá na adolescência? Naquela época? Era um bom motivo para você... Aí depende de qual que é a sua turma, né? Eu era meio da turma aí do fundão quase, sabe? Então a gente ia dar um jeito ali, ia falar, pô, como é que você pisa na bola, né? Mas a gente não ia perder a amizade, entendeu? A gente só ia, tipo assim, talvez eu tivesse feito isso alguma vez também, entendeu? Mas realmente chegar lá no dia da apresentação do trabalho e você é um motivo para ficar muito chateado. Mesmo assim, né? Mesmo você tendo a liberdade de já ter feito isso também, mas com certeza, pelo menos ali ia ficar aquela situação assim, né? A professora foi ele aí, ó, eu fiz minha parte e tal, né? Algo nesse sentido, né? Entendeu? Boa. E agora transferindo essa mesma pergunta para o mundo adulto. O mundo adulto? Aí lá no seu trabalho, certo, você e o seu colega lá tem que entregar um projeto e tudo mais, chega no dia, reunião lá, o chefão esperando isso, e ele não fez a parte dele. Você como adulto, como você se comportaria? Aí já muda a situação, porque a gente vai, na verdade, a gente vai tentar tirar o da gente
né, total, né, na verdade, assim, né, basicamente, né, e vamos pensar, se você está numa empresa, e isso vai entrar uma questão de influência até futura, né? Sim. Então você, infelizmente, eu acho que muita gente às vezes acabaria até, depois o pós-reunião, né, esse amigo que deixou de colaborar seria bem criticado, né? Assim, talvez fosse eu também, né? Sim. Mas seria algo para realmente você não ia ter mais um bom relacionamento. Sim. De adulto, seria assim, profundo. Exatamente. Bem na verdade. Né? Eu fiz essa pergunta em 2 situações para salientar que a gente muda mesmo, né? Muda. E também essa responsabilidade cobrada de cada um de nós muda também, né? Uma nota na escola e um futuro, uma família, dependendo daquele trabalho, muda. Mas você aí também pode pensar nessas 2 situações, como que você se comportaria? Né? Como que seria a sua... Pensando que o seu amigo errou, eu coloquei assim no primeiro momento. Claro que a gente também tem a situação da gente estar também, nesse lugar, também, né? Cometeu erro, né? Exato. Mas realmente, as duas... às vezes nós como adultos, a gente às vezes se acha muito, né? Bem, na verdade é essa, né? Não, eu tô por, né? Você se sente muito certo, né? Convicto, né? E às vezes, e parece que lá na adolescência, mesmo às vezes você não sabendo de nada, ainda assim as suas atitudes eram melhores do que as de adulto, né? Sim. Então é isso que às vezes eu acho que é um conflito que eu também tenho comigo mesmo, às vezes, pensar como que por mais que a adolescência represente, às vezes, adolescente não sabe nada, né? Mas na fase adulta parece que a gente erra mais ainda nessa questão de relacionamento, né? Sim. Porque na escola ia dar um intervalo lá, depois do recreio, né, tal, a gente ia estar junto de novo, jogar bola e acabou, né? E a briga tinha ficado lá naquele momento só, né? Sim. Mas acho que já na fase adulta a crítica é mais pesada. Né? É mais pesada, exatamente. E eu acho que é interessante a gente sempre se colocar que às vezes a gente fala, amizade, que lindo, esse programa vai ser maravilhoso. E a gente acaba esquecendo que a amizade é dia a dia, né? Sim, é a nossa vivência, a gente convive com muitos relacionamentos, né? Tendo amizade com vários tipos de gente. Mas será que amizade mesmo? Será que a gente é amigo, não é? Então é bom pra gente se refletir na fase adulta. Eu também fiz 2 perguntas aqui, Pri. Fala aí. Tem mais aí ou não? Tem mais uma, mas pode... Não. Quer mesclar ou não? Não, beleza. Então vamos lá. Agora é uma que eu fiquei pensando muito nesse momento, assim, os adolescentes atuais, como é que eles se comportariam. Então você pode responder tanto como adolescente como adulto. Escolha. Às vezes o comportamento ainda. Mesmo com os cabelos brancos ainda. Sim. Um adolescente ainda vive nós. Às vezes. Às vezes, né? Bom, então o seu amigo publica uma mensagem num grupo, rede social, um WhatsApp da vida, que magoa você profundamente. Diretamente? Diretamente. Só que é um grupo, ele colocou a mensagem lá, mas ele não percebeu que te magoou. Tá? Ele não se atentou a isso, ele continuou a falar sobre, brincar sobre e passou. Deu uma gafe, jogou e não percebeu que atingiu. Exatamente. Como que você se comporta? Mas ele colocou num grupo de amigos. Certo. Tem um grupo lá, ele foi colocou uma mensagem que te atinge diretamente. Entendi, mas não foi... Não foi intencional, mas aquele momento de tirar um sarro, mas que exagerou. Que me pegou em mim aí. Exatamente. Aí que entra aquela questão da fase adulta. Se realmente é um amigo, né? Vamos pensar assim, se realmente eu sou amigo e eu o considero como amigo, porque aí eu fico pensando que se ambas as partes são realmente a troca é igual, é de igual. Porque se for, eu também já passei por uma situação da qual eu falei algo achando que a pessoa iria também, meu amigo vai entender, e não entendeu, certo? Sim. E então nesse ponto aí, então se eu for realmente o atingido e a pessoa que colocou realmente for minha amiga, eu tenho que ter a liberdade de chegar para ela e falar, olha, aquilo lá não ficou legal, né? Eu não gostei muito, né? O que aconteceu? Dá pra gente trocar uma ideia? Seria essa a maneira mais correta, certo? Sim. Vamos pensar assim. Mas, às vezes, se a pessoa for realmente muito fragilizada, né? Ou também tomar todas as dores do mundo, daí também, né?
gente peca às vezes também nisso, né? Porque nem tudo é para nós, né? Sim. Né? Certo? Então, às vezes a gente acha que o algoritmo está entregando tudo o que a gente precisa. Na verdade, não. Você está dentro do seu número, né? Na verdade, não sabe quem exatamente você é, né? E talvez a pessoa teria que ter um pouco, né? Pô, peraí, né, bicho? Né? Vamos ter um pouco de jogo de cintura, né? Agora, se ela não teve, ou se eu não tivesse, mesmo assim eu teria que a pessoa conversar comigo. Acho que eu teria que chegar e conversar. Se eu considerasse mesmo a amizade, se valer. Agora, se a pessoa não chegou e não foi, se ela foi atingida, mas como você falou, não teve intenção nenhuma, foi algo, né, amplo, né? Não foi direcionado, certo? Aí ela se ofendeu e se sentiu tanto assim, de repente virou as costas e foi embora, talvez não é amigo daí, né? Entendeu? Exatamente. Então aí talvez aí seja aí, né? Ainda que eu ande pelo Vale das Sombras, entendeu? A gente vai se desviando de certas coisas, porque não pode ser um amigo de verdade. Se ela for amizade de verdade, como a gente entende, que todo mundo fala do que é ser amigo, ela teria que chegar. Né? Se ela não chegou e foi embora, ou se fosse comigo e eu tivesse ido embora, é que aquela pessoa para mim não era tão valiosa. Né? Então, aí vai do nível de amizade. Talvez, se ela for embora, talvez é o próprio Deus dando uma podada e falar, tá vendo? Isso aí era para ser uma prova de amizade. E não foi, né? Então, se a pessoa não conseguiu passar por isso aí, então realmente que não era amizade. Sim. Boa, Bel. Boas respostas. É isso mesmo? Isso aí, passou na prova aqui. Anota aí, ó. Meu Deus. E você tem algumas perguntas para mim? Ai, meu Deus, que medo. Bom, a fase da adolescência, ela é uma fase muito boa, né? Mas também que ela nos dá muita vergonha, certo? Então, eu sempre fico pensando, né? Quanta coisa a gente fez, né? Que eu puxaria a minha própria orelha, né? Hoje, né? Mas ela é muito importante se passar. Mas eu coloquei e ela também tem coisas que marcam muito, por exemplo. Eu lembro assim de quem estava comigo naquele dia, né? Tem um grupinho que dificilmente alguém não estava. Às vezes faltou um, mas de repente aprontou alguma naquela fase. Alguns certos nomes sempre vão estar juntos, né? Certo? Então daí eu coloquei assim, então qual foi o momento, assim, o melhor momento que você lembra com os seus amigos na adolescência? Algo que marcou, seja lá o que foi, né? Algo que ficou, que você lembra assim, pô, isso é muito legal da gente ter passado junto. Nossa, eu acho que o meu grupo, né, era muito tolerante. Certo. A gente gostava muito de música, para variar, né? Então eu acho que o que mais me marca, e eu converso muito com as minhas filhas e conto tantas histórias, é a música. Tanto em rodas de tocar e cantar, mas também de dançar. E por isso que eu falo da tolerância, porque eu e as meninas gostávamos de dançar, então não tinha somente o rock que os meninos gostavam mais, mas eles aguentavam aquele momento do dançar até chegar o momento do rock, e era muito legal, parecia já que tinha um cronograma. Combinados. Exatamente. Tá bom, vamos aguentar essas músicas aqui, depois vem o nosso rock. Certo. E era tudo bem, tipo, as meninas dançando, os meninos rachando da risada, alguns dançavam com a gente, gostavam. Sim. Qual que mal tem, né? Então, essa parte pra mim musical de qualquer desculpa pra estar junto, pra ouvir música ou dançar, é muito marcante. Tá. Eu acho que é o top line da minha adolescência, assim. Que você sempre vai lembrar, assim, daqueles momentos. Sim. Assim. E que hoje você vê as suas filhas. Exatamente. E uma coisa muito legal é que a gente nunca precisou ter bebida, droga, exagero de nada para ser intensamente feliz, porque a gente abusava da felicidade mesmo. A gente dava muita risada, a gente chegava suado em casa de tanto cantar e dançar. A gente teve a alegria de participar bem, poder viver essa parte juntos também, né? Sim. Então esse é um ponto também que eu fiquei pensando comigo também, né? Um momento que marca mesmo. E realmente vem essas lembranças, né? Dos grupos, né? Que nem a gente, isso é muito importante, pode ver que pessoal que tem uma base hoje continua, tanto na igreja, também até no próprio profissionalmente, né?
isso ajuda muito, né? Sim. A aprender a conviver com as pessoas. Conviver, então, tolerar. Então, acho que essa fase de adolescência, junto aos grupos de jovens, elas ajudavam muito a gente. Sim, entendeu? muito. E talvez isso que falte um pouco para o pessoal hoje, né? Que é essa falta de união junta mesmo, né? De conviver, vai brigar, vai discutir, mas a diferença que a gente está falando de amizade é isso aí, que amanhã passa um dia, outro dia, você vai querer estar junto de novo, né? Exato. E o nosso exemplo era que chegava sábado, todo mundo se preparava para estar reunido, né? Esperava aquele horário, né? Isso era muito legal. Muito legal também que a gente não só de dança e música a gente vivia, sim, que a gente também tinha alguns projetinhos, né? Bastante interessantes de preparar uma sopa para um pessoal mais necessitado. Muito e legal. Visitar os mais velhos da comunidade. Isso é de um grupo de jovens que eu e o Pio participamos e era muito legal. A gente pegava o pessoal mais antigo da comunidade que já não tinha condição de ir e a gente ia até a casa desse mais idoso, vamos dizer assim, fazia um círculo bíblico. Nossa, era muito, muito bonito isso. Eu achava isso também é bastante gratificante, né? Essa energia que a gente tinha, né, de atitude mesmo, né? Que eu acho que não tinha cansaço. Não tinha. Entendeu? Não tinha cansaço. Você se reunia às 8 da manhã e ia embora o dia, entendeu? E o dia era muito produtivo quando a gente fazia algo assim, né? Sim. E esses dias eu assisti um bate-papo do padre, fugiu o nome dele lá, que ele foi num outro podcast esse dia, lá de São Paulo, que é muito conhecido por... Júlio Lancelotti? Por Lancelotti, né? E eu fiquei meio impactado com algumas frases que ele colocou, porque ele remeteu a isso aí que você falou, entendeu? Porque a gente não aceitava algumas situações que a gente via e a gente fala, pô, vamos fazer alguma coisa, né? E talvez hoje, né, a gente ficar no conforto da informação, aqui, né? Nesse conforto, isso não faça bem pra gente. E a gente acaba também estudando, falando de Deus, né? E às vezes ele falou muito impactante isso. Eu fiquei pensando que evangelizar, levar ao próximo, fazer algo pelo outro, não é no conforto. Nunca vai ser no conforto. E às vezes dá a impressão que as pessoas estão muito confortáveis falando do que se deve ser feito. Mas daí, se for olhar aquilo que a gente fez lá na adolescência, a gente está fazendo muito pouco ainda. Então, porque não pode ficar muito confortável, talvez, né? Acho que é esse sentido. Então, deu uma boa lembrança aí também que a gente possa resgatar isso aí dos adolescentes, das amizades da adolescência. Né? E outro ponto, Pri. Então, isso aí foi uma reflexão que levou em dois lugares aí, viu? Mas é verdade, você falou Nossa, ele fez até multimistura, lembra isso? Sim, né? Que era... Na época podia fazer isso, né? Para ajudar as crianças e tal. Era muito legal, né? Então, coisas que as pastorais fazem hoje, mas que às vezes a gente tá meio distante às vezes, do que está acontecendo mesmo, né? Sim. E daí, hoje, Pri, como adulta, né? A gente falou muito de lembrar, né? Essas coisas da adolescência, e remete mesmo. O que te agrada em amizade hoje, em ser e também ter? Nossa. Bom, eu fiquei pensando, né, estudando sobre esse tema em relação a isso. Eu acho que é a constância. Assim, eu tenho muitos, entre aspas, amigos que só aparecem em certos momentos, assim. Certo. E talvez eu também. Uhum. Não estou só julgando os coitados, né? Que eu também entro nesse balde, vamos dizer assim. Mas, assim, existem pessoas que eu não encontro todo dia, eu não falo todo dia, mas existe uma constância. A gente se encontra, se eu precisar eu posso chamar. Certo. E eu não vou passar apuro com essa pessoa. Se ela não puder, ela vai falar o porquê e tranquilamente. Mas existem pessoas que é muito de onda, que vêm e vão, e isso um pouco me incomoda. Incomoda bastante. Incomoda porque não é amizade daí, né? É outro nível, outra situação. Ao meu ver, assim, hoje o que eu posso dizer para você que mais me incomoda é isso, e o que eu mais gosto é dessa convivência, porque assim, tem momentos de muita alegria que eu percebo incômodo em algumas pessoas, o que deveria ser o contrário. Mas do grupo ou fora, você fala? Outro assim? Nos amigos mesmo. Ah, tá, entendi. Tem amigo que não suporta a alegria e some. Aí, de repente, a coisa
fica triste, alguma coisa, e quer saber por curiosidade. Entendi. Não para saber a alegria mesmo Realmente, que está passando. E aí, essa eu acho que é a diferença do adolescente. Porque o adolescente, quando alguém tá triste, quer fazer um charme, vem todo mundo chora junto. E na alegria, ele tá lá também. Também. Né? Agora... E também não precisa muito de cerimônia na adolescência. Sim. Porque se você soubesse que ia ter uma festa, ou tava tendo uma festa, de alguma forma a gente ia, né? Sim. Você chegava, às vezes você... Claro que era muito melhor você ser convidado, mas teve... Nós meninos, a gente não tava nem aí, entendeu? A gente ia ter uma festa, sabia, vai ter uma festa, vamos lá, entendeu? Então era mais ou menos assim. Então hoje... E hoje é muito cheio de exatamente isso daí, quando se encontra aquele cobra-cobra. Ai, por que isso, por que aquilo? Poxa vida, vamos celebrar que a gente se encontrou e... Ai, preguiça. Tem esse ponto, na verdade, assim, mas aí cai naquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? É muito confortável e também existe muito, vamos dizer assim, uma coisa... Realmente existe muito não quero falar pesadamente, mas assim, as pessoas veem você feliz, né? E às vezes isso causa realmente por tudo que foi passado, por esses anos aí que a gente passou diferente, tal. Então acho que modifica. Eu achava, né? Todo mundo acredita que as pessoas iriam estar mais sensíveis, né? Sim. Com o coração um pouco mais sensível ao próximo. E tem muitas atitudes que parece que não, parece que o egoísmo prevaleceu, ao invés de um pouco mais dessa sensibilidade da falta do outro, empatia, né? Da empatia. Entender o que o outro passou. É claro que tem muitas coisas que as pessoas falam, tem que se colocar no... É muito difícil se colocar no lugar do outro. Muito difícil. É praticamente impossível. Falar muito sentir bonito. o que eu sinto, eu sei o que você está passando. Eu não me vejo no direito de falar isso, entendeu? Então, mas a amizade realmente, ela estar ali, né? Eu acho que esse estar, que nem você falou, uma vez uma amiga falou assim pra mim, falou, Pio, a partir do momento que você casou, você procure conviver com pessoas que são casadas. Eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei pensando, eu falei, caramba, então vai pulando, né, os níveis assim, né? Entendeu? Então quer dizer que meus amigos solteiros, acabou pra vocês. Né? Então eu não sei, depois eu analisei assim, né? Claro que ela falou de boa fé para que o seu relacionamento não se perca, digamos assim, nesse sentido. Né? Então eu também entendi um pouco. Mas eu percebi realmente que as pessoas, se elas se afastam, né? Porque a gente também às vezes fica um pouco mais fechado, né? Ou que é natural, né? Cada um tem que batalhar pela sua vida na fase adulta. Mas só que tem pessoas, por que tem amigos que a gente se reúne e nada mudou? Exato. Entendeu? Então é esse que é o conflito, acho que E eu fico pensando, né, em relação a todo esse relacionamento. Você falou de se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente é adulto é mais difícil compreender a ação do outro, e nós somos diferentes. Isso é muito difícil de entender, mas tem que passar essa fase. Existem aqueles memes, né, frases de Facebook, né, falando assim, as famosas, falando assim, você não tem que agradar todo mundo. De certo modo, você tem que agradar a Deus. Certo? Sim. Mas existe muita diferença. Por exemplo, a minha vida, a vida que eu tenho hoje, ela cabe dentro de algumas amizades. Não que eu vou escolher esse, XY, não, mas é o que vai acontecendo naturalmente. Sim, vai acontecendo, que está mais perto, porque eu tenho uma rotina muito pesada e eu tenho um estilo de vida. Eu tenho um jeito eu sei falar não. O Christian, meu marido, já não sabe falar muito não. É muito importante falar. Então, porque eu sou, assim, a minha rotina é pesada, então eu tenho que falar alguns nãos para dar conta da minha rotina. E tem pessoas que às vezes não entendem eu falar não para algumas coisas. Assim como eu também acho exagerado algumas pessoas falar sim para tudo, que também tem que ter compreensão do meu lado. E eu acho que essas partes de quando a gente é adulto é mais delicado. Aí se a gente vai tirar uma satisfação, a gente tá entrando na vida do outro, então tem que ir com muita delicadeza. Não é que nem chegar lá na fase da adolescência, você não viu, passou lá, olhou pra mim, tá, né? Bem isso, algo nesse sentido. Então tem que ir com mais pisando em ovos, vamos dizer assim, mas nada que não se ajeite, né? Quando dois quer, não tem jeito. Daí dá certo, né? Agora é o que você falou lá, qual o valor que aquela amizade tem pra você? Se tiver valor, vocês vão achar um ponto em comum. E ambos vão batalhar por ela. Exato.
Exatamente. Os dois vão. Os dois vão. Não só você que tem que ficar correndo atrás e falando e acontecendo, o outro também vai fazer essa fogueira acender. Né? E eu acho que isso que é meio divino, sabe? Essas amizades são meio divinas. Deus aí mesmo. Né? Com certeza, porque você falou assim de falar sim e não, né? Eu teve uma fase que para tudo que me chamavam eu falava vou. E às vezes eu não conseguia ir, ou ia lá, ficava 10 minutos e ia embora. Entendeu? O que acontece? Passou um tempo, algumas pessoas passaram a não me chamar mais. E eu entendi até o porquê. Porque lá na frente, depois eu fui... Hoje eu entendo. Porque eu falei, caramba, mas lógico, eu ia lá, não participava do negócio, por que eles vão me chamar? Entendeu? Então não faz nenhum sentido. Mas também, que nem você falou, mas também já cheguei em amigos e fui falar, pô, você é meu amigão, vou ser sincero, o que você acha dessa caneca? Por exemplo aqui, não gostei. Pô, mas foi eu que fiz, cara, acabou a amizade. Entendeu? Então tem esse... É complicado. Equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Bom, mas nesse bate-papo muito legal e valoroso, a gente pode entrar agora para um momento bíblico. Certo. A gente vai usar a nossa palavra aqui, para se basear em alguns comentários ainda sobre o nosso tema principal. Eu estava lendo aqui em Eclesiásticos 6, Deus do céu, ensina a gente como que você deve ser um amigo e como que você pode reconhecer um amigo. Que tem aquela famosa frase lá, amigo fiel é poderoso refúgio, quem o descobriu um tesouro, né? Tem até música sobre isso. Sim. Quem tem um amigo tem um tesouro. E ela é bíblica. Exatamente. Aí começa o nosso momento bíblico aqui falando desse tesouro que é a amizade. Quem tem um amigo, ainda continuando, que se eu continuasse a ler para vocês, diz que a gente não morre. Aí todo mundo interpreta do jeito que quiser, mas eu fiquei pensando quantos amigos nossos, infelizmente, já se foram, sim. Mas a história deles está cravada em nós, né? Cravada. Não vai embora, porque quem tem um amigo jamais morrerá mesmo, né? E quantos ensinamentos, quantas coisas nos deixaram assim, tão bonitas, né? Muito. E também coisas muito engraçadas, enfim. A história da pessoa com você não morre. E isso é um tesouro. Isso é acreditar que um dia, poxa vida, a gente vai se encontrar lá em algum momento e a gente vai falar sobre isso, né? Isso aí que tá, né? Que a gente fala do... Se ele é um ensinamento bíblico, né? Se tá ali nos livros, né? Que lá são milenares, né? A gente pensa, então, que realmente, ao longo de toda a história de nós, humanos aqui, né? Deus, ele colocou, né? Realmente um dom em cada um, né? De poder e entender que a gente tem que fazer uma entrega realmente para o outro, né? E não, porque senão é muito egoísmo nosso. Hoje é muito isso, a gente escuta isso, as pessoas, né? Porque eu penso mais em mim, né? Sim. O eu, né? Tudo a busca por redes sociais e que elas vieram com o intuito de unir, mas parece que mais desuniu. Então parece que vira um papo chato, às vezes pode parecer, mas ele é muito verdadeiro, porque ele é uma lição de Deus. E se a amizade é verdadeira, ela realmente é Deus colocando o outro, né? Por você e você por ele, né? Além da sua família, além dos seus irmãos, né? Sim, e é muito legal esse Eclesiástico 6, começa lá no versículo 5º e vai embora. Ele vai falando aqui que é para você prestar atenção, não confie de cara, achando que é seu amigo. Uma frase muito legal aqui que fala assim, não pense que só porque ele sentou à mesa com você, ele é seu amigo. Daí relembra muito a história de Jesus, sim, né? Tudo... Santa Ceia, né, tal. Exatamente. Muito antes disso, né, porque quantas vezes sentaram-se mesmo. Exatamente. E eu achei muito legal, assim, eu fiquei relendo e lendo, pensando, puxa vida, será que eu sei mesmo ser amigo de alguém? Porque pesa sobre nós, a gente é muito bom para apontar, né, mas nós também, às vezes, essa vontade de ficar só na nossa rotina, dar conta só do que é nossa, a gente às vezes acaba deixando de lado o que é um tesouro para Deus, né? Aqui está falando que é um tesouro para Deus a amizade, então a gente também tem que conservar. Agora você pensa no seu tesouro aí. Entendeu?
Você está valorizando esse pote de ouro, tesouros chamado amizade aí que você tem, seu amigo, ou você está colocando ele em risco aí, né, também. Sim. Então Parafraseando a Dona Florinda, né? Os tesouros não podem ser deixados de lado. Tesouro, Meu tesouro. Bom, e lendo sobre esse tema também, eu encontrei aqui numa parte de um livro falando que a amizade, ela é um dom, certo. Confirmado pela palavra, né? Não tem como mentir. Deus já inspirou, está registrado, Deus abençoe. Exatamente. Quem somos nós? Exatamente. E aí ele fala que uma amizade tem que ter 3 dimensões. Tem que ser gratuito, inesperado e merecido. Eu achei tão forte isso. Gratuito, inesperado e merecido. E merecido. Ou seja, gratuito porque, de fato, as verdadeiras amizades, elas só vêm de graça. Sim. Assim como você também se doa de graça. Porque nunca vai ter uma cobrança. Exato. Assim, de fato, assim, uma cobrança só de digamos, um valor mútuo, né? Por isso que ele é gratuito, porque é mutual, total, né? Total. E, assim, se houver cobrança, é no sentido de melhorar, né? Melhorar, exatamente. Como a gente conversou lá nas perguntinhas, né? Que a gente brincou lá no início, brincamos bem sério. Sim. É isso, uma amizade que vale a pena, você vai chamar e conversar. Mas você nunca vai pagar, né? Por isso que ela é gratuita. Exatamente, pagar algo por essa amizade. Jamais, você não vai deixar à toa, não vai deixar morrer em relação a isso. E é tão bonito tudo isso em relação à amizade, porque é imerecido. A gente não merece. Olha que é isso. Deu um tapa na minha cara, que é verdade. A gente tem uns amigos que é inacreditável, assim, o que eles poderiam fazer pela gente. Sim. Até inesperado. Algumas coisas que a gente não imagina e a gente é surpreendido, não merece aquilo, mas chega até nós. E quando chega algo desse sentido, tanto na parte ruim, que às vezes o amigo vem para te dar uma chacoalhada, né? Sim. Mas não só para trazer coisa boa, né? Mas quando você percebe aquilo, você, puxa vida, isso é um amigo. Você fica assim, agraciado. Total, e também, ele é aquele cara que vai te ajudar, pode te dar digamos assim, vai te salvar de muitas situações que você poderia ter passado na adolescência, na fase adulta, né? Então eu acho que realmente ele vai te dar um braço ali, uma hora você vai, por isso que ela é merecida, né? Porque ambos, acho que algo é feito para que você mereça ter esse amigo, né? É engraçado pensar assim, entendeu? Porque você fica falando, eu fico pensando aqui nas situações da vida, né? Tal, será que eu mereci, né, essa amizade, né? E pode ver que quando alguém também, isso é um pensamento meu, o pessoal fala, eu vou dar um testemunho, né? Eu não gosto muito, porque eu acho muito legal quando a pessoa conta sobre você, entendeu? Sim. Alguém, porque às vezes você chega assim, é legal quando você vai, de repente, tal pessoa foi lá e contou algo sobre você. Então ela deu um testemunho de quem você é e para outro, né? E às vezes você nem estava na roda, às vezes. Sim. Né? Então é a diferença de criticar ou falar mal, né? Que a maioria das rodinhas falam mal, mas quando alguém fala bem, aí sim é um testemunho legal, né? Sim. Merecido. Merecido, exatamente. E essa parte do inesperado é também, né? Porque as amizades que eu trago desde lá da infância e adolescência é bem inesperado, né? Porque aquelas pessoas que te irritavam, te implicavam, no fim, acabam sendo seus amigos, né? E também outras que a vida deu volta e a gente acaba caiu, volta e se encontrou de novo. E tem um ponto aí, porque não sei se a gente falou já isso, mas acho que não, que às vezes a gente tem dúvida se na fase adulta a gente vai fazer amigos. E eu lembro que teve um período que eu morei fora um pouco, e daí eu fui morar num local que só tinha, era um pensionato, né? Só de masculino, lógico, né? E daí de lá eu fiz 2 amigos, assim, sabe? E daí eu falei, né? Difícil você fazer amigos na fase adulta. E daí, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de levar minha esposa pra lá, né? E ela conheceu esse meu amigo, né? E tanto é que ela falou, nossa, mas ele gosta muito de você, porque ele ficou feliz de ver a gente, entendeu? Então isso foi muito legal da gente, então, e uma amizade adulta, entendeu? Exato. Então marcou a minha grava, né? Então aí é Marco, é o nome. Marcou. Grande abraço, né?
Nossa, nem fala. Interessante, né? Interessante. Sim. E às vezes a própria vivência ali no trabalho acaba trazendo amigos na fase adulta, né? Pode trazer sim. Às vezes há uma certa, um certo preconceito as pessoas achar que isso não pode acontecer. Sim. Mas pode sim. Pode sim. Eu tenho, assim, eu tenho um amigo no trabalho que eu não posso dizer para você que nasceu dentro do trabalho, essa amizade. Por quê? Porque eu trabalho 5 vezes a semana. E a gente se encontra, se não for para você ter pelo menos com quem contar ali, sim. Fica muito pesado, né? Com quem você dá risada e tudo mais, sempre vai ter, né? Uhum. Mas com quem você dividir, sabe? Aí entra nesse ponto que você falou, inesperado. Inesperado. Que é um local profissional. Exatamente, né? Exatamente. E inesperado. Bom, mas aí continuando esse papo mais ligado aqui na nossa Bíblia, tem um momento, né, que Jesus lá em João, ele está reunido falando para os seus seguidores, falando que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu fico imaginando a turma escutando isso. Que? Dá vida? É que nem aquela até música, aquela... Exatamente. Dá a vida pelo irmão. Pelo antiga, irmão, né? Não há maior era de amor. procissão. Não há maior amor, não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Isso. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, imagine eles escutando um negócio desse Jesus ali, não devia ser pesado. E ele continua ainda. Para finalizar, ele fala assim, mas eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas chamo vocês de amigos. Ou seja, Jesus chamou eles na xixi, falou assim, chamou. Se precisar morrer por mim, vocês vão morrer, né? Porque agora nós somos amigos, hein? Eu sou um amigo, já tô falando. Eu não tenho ninguém aqui, talvez a palavra servo poderia ser muito utilizada, né? Sim. Estamos aqui servindo, serviço e tal. E não é essa a palavra mais correta, então, daqueles que estão fazendo um bem junto, né? Exato. Eu fiquei lendo e relendo, falei, nossa, Jesus deu uma chacoalhada, eu acho que eu ia fugir, medrosa do jeito que eu sou, eu ia fugir. É porque você sabendo eles sabiam quem era Jesus. Sim. Certo? E você conversando diretamente com Jesus, e ele falando, eu te chamo de amigo. Exatamente. Né? E daí automaticamente entra aquela cobrança sua, né, própria, né? Será que eu estou sendo amigo de Jesus, né? Exato. E nesse momento aqui, em João, né, que a gente já está lá em João 15, já é um momento que ele está se despedindo, mostrando o mundo para os discípulos, meio que organizando os discípulos, porque está chegando o momento, né? Então, eles estão sabendo o que está acontecendo, é pesado, ele acabou desagradando gente poderosa, então Sim. Eles sabiam do risco, né? E tão bonito isso dos que ficaram, do que não, é isso mesmo que eu acredito, que eu acho assim que Pedro deve ter se lascado do medo, cara. Que eu fico imaginando que eles eram muito jovens, eles não eram velhos, na minha opinião. Sim. Nunca estudei profundamente sobre isso. Porque pense, por que eles dormiram lá no dia que ele estava ajoelhado rezando? Eles eram jovens, eram assim... Estamos aqui, né? Mas, beleza, vou sentar aqui, né? Tá confortável, né? Então, não é assim... Porque pra eles, talvez, que nem eu sempre penso nisso, eu acho que por mais que tente se interpretar como às vezes a gente vê no filme, mas a gente via uma figura de Jesus muito séria, né? E talvez não, talvez fosse uma pessoa muito, assim, como homem aqui, né? Muito, muito calma, muito sutil, né? E também de muita verdade, assim, nas colocações que a gente vê. Se ele tá chamando eles ali, se eles dormiram, ele vai lá dar um chacoalhão nele, só quem tem muita liberdade com você. Exatamente. Entendeu? Quem é amigo mesmo. Quem é amigos pode te dar um chacoalhão, entendeu? E jamais você vai estar com um grupo que esse grupo tem total liberdade. Entendeu? Eles realmente ele pode ser chamado de amigo. Né? Sim. Então e talvez não, com certeza. Eu fico pensando assim, hoje tá muito na moda, eu vejo a moçada assim, né, pelos bate-papos que a gente escuta, pela rede e tal, né? Com essa ascensão do 5G vai ser maior ainda, entendeu? Então, tem muita coisa, tecnologia vindo, né? E tá muito na moda, parece que não ser cristão. Só que eu falo para vocês, esse pessoal não vai conseguir.
Sabe por quê? Porque se a gente está aqui hoje, lendo a Bíblia, né, toda a data, toda a cronologia que a gente segue do cristianismo, é porque ele conseguiu. Então, você ia falar que ele deu a missão, que ele estava preparando eles aí. Exato. Certo? Para que eles não tinham noção. Eles falaram, eles eram novos, né? Inexperientes, né? E então, se chegou até aqui, hoje nós estamos aqui na ponta do 2022, já na metade, né? Então, se nós estamos falando de Jesus aqui, lendo a Bíblia, é porque eles atingiram o objetivo. E com certeza eles estão junto do seu amigo de verdade. Exatamente. Nossa, que profundo isso, viu? Inspirado. E, assim, para mim, toda a parte que fala de amigo, que se você parar e dar uma pesquisada aí na sua Bíblia, você vai encontrar muita coisa falando de amigo e muita coisa no Antigo Testamento, ou seja, antes, né, da gente ter a figura de Jesus aqui, inclusive Jesus citava muito. Está escrito, né? O verdadeiro amigo é um tesouro. Certamente ele foi ensinando seus amigos dessa forma. Sim, certamente, sim. Eu acredito muito nisso. Mas o que mais assim podemos deixar, tirar de lição do que Jesus fala, assim, eu já não chamo de servos, mas de amigos, é tentar imitar a amizade dele. Porque é o que você falou. Na hora do doce era o doce, na hora do azedo era o azedo. Sim, sim. E o que é legal de tudo isso, porque era justo. E hoje, na nossa vida, quantas coisas a gente perdeu, quantos amigos a gente deixou de investir por conta de besteira nesse sentido, de não poder sentar e conversar e alinhar um pensamento. E a gente sente falta. Né? Sente falta. Se eu sinto falta dos meus amigos, né? Até tem uma música do Barão, que é Cazuza, Frejá, tal, né? Que ele fala, meus bons amigos, né? Onde estão, né? Notícias de todos eu quero saber, né? Cada um fez sua vida de forma diferente, né? Às vezes me pergunto, né? Malditos ou inocentes? Ou seja, né? É um conflito que cada um foi seguindo. E será que eu os deixei ou eu fui deixado, né? Então, então talvez seja a hora de pensar em quem a gente pode trazer de volta, né? Sim, hoje eu acho que seria uma boa desculpa, né? Pra gente poder entender o que a gente fez aí que deveria ter sido melhor. Ter feito com mais Fica aí um puxão próprio de orelha. Sim, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque quantas pessoas poderiam estar aqui junto e vivendo muita coisa legal junto, os perrengues também. Sim, sim. E quem que vale a pena a gente correr atrás, por que não? Né? Se vale a pena correr atrás, vamos correr, né? Não tem porquê esse egoísmo adulto que é muito babaca, né? Demais. A gente, imagina, tem algumas coisas que a gente conquista na fase adulta que é inexplicável e a gente tem que repartir com algumas pessoas. E a gente tem, quando você corre atrás das coisas, você gostaria você lembra de algumas pessoas? Sim. Eu sei que lembra. Lembra. E você gostaria que essa pessoa estivesse com você, entendeu? E isso não tem como não pensar, não lembrar e falar, pô, né? Ou você vê algo que remete e você sabe, pô, a pessoa deve estar pensando em mim, por exemplo, seja música, seja um gosto, um filme. Eu tenho certeza que todos os meus amigos, eu forçava eles a escutar certas músicas, então acho que é onde toca, eles vão se remeter a certos momentos, né, entendeu? Sim, então, e é legal também a gente entender que às vezes a gente vai lembrar e tudo mais, mas também não só viver de passado, né? Não. Aqui. Eu não gosto daquela história de falar, são fases. Não, cara, que fase é no videogame, pelo amor de Deus. Até porque não tem aquela brincadeirinha lá que o Joãozinho tem a possibilidade de conversar com Deus e ele chega todo espertão para Deus. Deus, quanto que é R$1? Deus fala, R$1 milhão. Daí, Deus, quanto que é um dia pro senhor? 1000 anos. Daí o Joãozinho fala para Deus, Deus, pô, me dá R$1. Daí Deus responde para ele, espera um dia, né? Então, são coisas assim, a gente é muito... na verdade, o tempo, ele é uma ilusão, né? Certo? Então, é óbvio que a gente lembra de certas coisas, vai ter saudade, mas a nostalgia também ela é um perigo, porque ela não te faz olhar para o presente, entendeu? Prende lá, né? Então, eu acho que o amigo mesmo assim, então, pô, legal, nós temos muitas outras histórias que a gente passou, né? Sim. Entendeu? Mas, e as novas, né? Sim. Certo? E as novas coisas que você tem a oportunidade de ver, de
ver, fazer juntos, né? E também, que nem falou, de chegar à fase adulta, você tem filhos, né? Então, isso remete muito à minha família, né? Porque eu lembrava, assim, que eu não lembro, às vezes o pessoal comentava algo da família e eu não lembrava. Eu falei, não lembro disso. Onde que eu tava? Entendeu? Sabe? Daí eu tava ou jogando bola na rua, entendeu? Correndo, entendeu? Então acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque Sim. às vezes a história tá passando e você não tá percebendo. Tá percebendo. E agora, como adulto, é mais fácil de prestar atenção, né? Uma coisa também que eu acho bastante importante, e eu falava muito isso, até quando começou essa história de status, stories, assim, certo. eu colocava muito, só que daí na pandemia eu parei um pouco de colocar. Uma frase que eu criei, que eu acho que foi a melhor frase que eu já fiz na vida. Vou anotar aqui. Anote. Assim, chame os seus amigos, chame aquelas pessoas que você tem carinho e considera como amigo para tomar um café com você. Em qualquer dia, não espere o final de semana. Ou em qualquer dia. Porque senão, qualquer hora, a gente vai estar tomando um chá de erva cidreira e não vai estar se tocando. Forte isso. Forte. Até o padre Suéder um dia comentou no meu status, falou assim, credo, Priscila. É meio triste um pouco. É meio triste, mas é que eu sou dramática. É interessante. Você é meu amigo, você sabe que eu sou dramática. Sim. Então, mas é verdade. Porque assim, depois chegou a pandemia, eu ficava pensando, gente do céu, amanhecia bom, dormia, a pessoa tinha ido embora. Foi muito pesado, né? Foi pesado demais. E é verdade, a nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, por que ficar esperando, não, sábado do mês que vem, sexta do dia tal, sabe? Não, convida. E às vezes, isso acontece muito comigo, às vezes só eu convido aquela pessoa. Eu tô cansado, só eu convido, ela não convida. Mas não perca a esperança. Convide você, uma hora vai dar certo. Porque nem você falou, é algo meio que parece clichê, né? Ele cai, toda essa questão da amizade, ele acaba caindo em algumas frases, algumas reflexões que todo mundo sabe, todo mundo já passou, todo mundo já viveu, e na fase adulta a gente acaba passando, realmente, todo mundo passou na fase da pandemia isso, e perdeu alguém próximo, e daí se reúne e infelizmente aí fica aquela situação super estranha de você perceber o quanto frágil a gente é, né? Mas a gente tem que rever isso mesmo, porque eu percebo assim, o seguinte, as pessoas hoje elas perdem o contato, por qualquer coisa que fere o ego dela, sim, ela decide, acabou. Tudo o que você fez acabou. Tudo que você foi para ela, o que você fez, ou até mesmo a gente tem que se olhar isso, entendeu? Então para que a gente não cometa esse erro de fazer isso com um amigo, entendeu? Porque você não pode, isso aí é clichê. Com cristão você não pode. Não cabe, cara. Não cabe no cristianismo. Então, a partir do momento que se você está indo na missa e você tem esse algo que você fez nesse sentido, ou se você se fecha, né, nós, a gente fala você, mas é o nós, né? Todos nós. Mas realmente, se é clichê é porque tá batido. E se tá batido é porque a gente tá repetindo o negócio. Nossa, agora você balançou minha cabeça, ai meu Deus. Eu anotei aqui para falar também. Respira. Eu anotei aqui para falar o nome das pessoas que eu vou... brincadeira. Quem eu devo pedir perdão? Vamos lá, a lista tá maior aqui. Brincadeira, mas eu anotei que assim, a gente tá falando da Bíblia, de Jesus e do Antigo Testamento, até aqui eu coloquei em Provérbios 27, aqui no versículo 5, que diz assim, que um amigo é melhor ser repreendido abertamente do que um amor encoberto. E o golpe do amigo é leal, mas o inimigo é pródigo de beijos. Que é isso? Caramba. Às vezes... Forte, muito forte. Às vezes a gente se comete no jeito de ser um pródigo. Por quê? Porque a gente... eu não vou falar pro Pio que ele errou naquilo. Não vou ter coragem. Não vou ter coragem e vou agradar ele, que eu quero continuar na rodinha dele. E não fala o que você não fez de legal. E vice-versa, começa a engolir aquele Exato. negócio meio... E às vezes a gente
tá rodeado desse tipo de gente, por isso que você gosta deles. Vem aqui, gente, vamos ser a nossa turminha aqui, ó. Nossa, aquele é meu amigo, nunca reclamou do que eu falei, então desconfie. Sim. Se ele não reclamou e nunca falou alguma coisa para te chacoalhar, desconfie dessa amizade. Se você sempre te agradou tudo que ele falou, ou se você também sempre agradou a quem você falou, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada, não é possível. Porque nós somos de momentos, né? Então, não é possível que você bata o dedinho e você fala, ai, delícia. Foi legal. Não é impossível isso, entendeu? E às vezes a gente... Isso é muito de adolescência. Total. No adulto não cabe mais. Não. Né? Mas o adulto faz também, né? Se faz. Só pra estar na rodinha. Isso me desagrada muito. E a outra coisa que me desagrada também é assim, aquela pessoa veio falar pra mim que eu tava errado em tal coisa. Eu não admito um negócio desse. Tira da minha vida, encontrei um novo amigo. Esse amigo é da hora, ele nunca falou nada pra mim, não sei o quê. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu vou me afastar, porque a pessoa fica escutando toda vez que eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tem que pensar, né? Tem que não, porque você falou da superficialidade. Daí lembrei de ter uma outra música também que é do Ira, que aquela superficial como um espinho me deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei essa pequena ilha fechada, cercada por concreto, inundadas com ondas de paixão. Nossa Senhora. Você viu que doido que é o negócio? Loucura, entendeu? Porque ele tá falando que você tá machucado, só que por fora as pessoas estão, né? Muito, muito superficial. Muito superficial. E é um perigo essa tal superficialidade. E se nós, como a gente falou, cristãos, né, que acreditamos e queremos ser a cópia de Jesus, a gente tem que ter a mesma atitude de Jesus. Então, se você pensar Jesus como amigo, você falou um pouco aí sobre isso. Você falou que Jesus manso, mas também aquele que... Mas era Jesus que visitava os enfermos, que tinha paciência com criança, que tocava nos doentes leprosos. Jesus que coloca os marginalizados no centro da vida dele. E nenhum amigo falou assim, cara, o que esse homem tá doido tá fazendo? Eles iam atrás. E nós, como imitadores de Jesus, temos que começar a ficar um pouquinho mais atentos sobre isso. Muito. E tem que prestar atenção no que você falou, porque pode ver, e Jesus também, ele não falava de si. Ele deixava que os outros falassem dele. Que assim as pessoas foram sabendo quem era Jesus. Exatamente. Então elas chegavam e ele vivia. É importante a gente entender o que é marginalidade. As pessoas que vivem à margem, né? Certo? Às vezes a gente está no centro e não está olhando quem está nas margens, quem realmente está precisando. Daí cai naquilo que a gente falou, no conforto de refletir e falar de Deus é muito legal. Né? Então a gente está falando de amizade, de exemplo, mas assim, eu acho que realmente os ensinamentos de Jesus, eles são muito, muito assim, muito radicais e atuais. Sim. Certo? Só que só refletir também eles não adianta, entendeu? Então eu acho que Então vamos fazer uma provocação, um desafio aqui. Sim. O que nós vamos mudar nós, porque a gente também está no meio, né? O que nós vamos mudar em relação a esse tema amizade a partir de agora? Porque a gente tem que se mexer. Não adianta ficar na... Porque se a situação hoje está tão difícil para todo mundo, é porque as boas rodas de amigos não estão sendo realmente bons amigos uns com os outros. Exatamente. Né? Porque se Jesus lá conseguiu fazer uma mudança, né? Que se nós estamos falando dele hoje e ele começou com um grupo de amigos e deu certo, é porque ninguém chega até Deus, até Jesus sozinho, né? Exatamente. Eu sempre... tem uma música do Rosa Saron que até é a frase que está na minha rede social, que fala assim, quem seriam os seus 12 se você fosse só a última noite, assim, né? Eu tomei macabra, mas não é. É nesse sentido da gente refletir. Não é macabra, é no sentido assim de realmente dar um cutucão. Na ideia, a gente tá falando de amizade, a gente invadiu esse podcast aqui. Daqui a pouco os donos chegam aqui. Então, daí a gente tem que, não tem jeito. Vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar que enquanto ninguém chega, vamos embora. Então, essa música, né, fala assim, qual seria a sua última oração junto com os seus 12? Eu fico pensando muito sobre isso. Que, cara, Jesus reuniu eles
para comer numa mesa. Certo. Primeiro que a coisa que eu mais gosto com meus amigos é vamos sentar e comer. E é incrível como todo mundo se reúne para... Você não vai se reunir para... Só para... Pode ver, desde um churrasco, a uma janta, a um café, você falou, sempre a gente vai estar reunido. Uma desculpa. Para comer, mas realmente se ele reuniu-se, porque talvez seja uma hora realmente, a hora de partilha, de que a gente se senta por igual, se faz ali, sentou à mesa, né? Se fala, Sim. Estamos sentados na mesa juntos, né? Então, Até acho bonito que minha sogra sempre fala assim pro meu marido, tem que cobrir a mesa para comer, porque não pode ser uma mesa pobre, suja e mal cuidada, porque é um lugar sagrado. Sim. Então se você chama seus amigos ali, então é uma coisa muito especial. E eu fico pensando, Jesus reuniu lá os seus amigos e abriu o coração, né? Então quantas vezes a gente não faz isso mesmo na vida? É tão gostoso. Puxa, vamos comemorar que deu certo de acontecer alguma coisa na nossa vida. Não, vamos chamar todo mundo, vamos lá, vamos fazer uma jantinha porque ele não está muito bem. Exato. Puxa vida, a gente não vê muito mais isso, né? Porque depois de adulto. E é preciso. E é muito necessário. E quando você... E que nem você falou, e o simples, ele é muito bom. Né? Por isso que às vezes aqueles acasos, eles acabam te trazendo tanta boa lembrança e sendo tão bom, porque você não precisa... com bons amigos, não precisa de muita cerimônia. Sim. Né? No improviso, né? Ele sai algo muito bom. Então, e pode ver que onde é muito formal, onde tem muita formalidade, você fica meio... Né? Não, eu vou convidar vocês para um jantar pronto, já dá um medo, um gelo. Ai, que roupa que eu vou? Sim. Ai, será que eu posso comer com colher? Sabe? Por exemplo, depois dessa fase adulta, a fase de pai, né? Eu aprendi o quanto usar um tênis é bom, sabe? Entendeu? Então, assim, a gente quer o conforto, né? Sabe? É simples. Né? São coisas assim que você vai aprendendo, assim, que a gente precisa estar sentado, não precisa de muita coisa, mas com uma roda legal, né? Que a gente vai estar bem feliz, né? E é muito bom, assim, eu posso dizer para você que quando eu convido a pessoa para vir comer, nem que seja um pão com mortadela aqui na minha casa, é porque realmente essa pessoa está agradando meu coração. Às vezes não precisa de muita cerimônia, geralmente aqui em casa não tem cerimônia nenhuma, né? Graças a Deus é frequentado por amigos, mas é de boa. E assim, é de uma grande alegria mesmo, porque quantas vezes aqui a gente desabafou coisas que às vezes estava precisando falar com alguém, né? O tal do psicólogo lá. Sim. Sempre tem, né? Sempre tem. A gente... a gente se torna, às vezes a gente se torna psicólogo, às vezes a gente vai no psicólogo. Entendeu? Que é bom ir no psicólogo, mas tem hora que ele fala umas coisas doídas aí, a gente precisa de um amigo para dividir. Às vezes o amigo se torna ali, né? Aquele parceiro de não substitui, né? Mas é muito bom compartilhar coisas com os nossos amigos e saber que dali vai retornar uma coisa que você precisa. Não é só coisa boa. Não. Você fala assim, nossa, aconteceu tal coisa comigo. Mas também, olha o que você fez. Quando vem um desse, gente... Que isso? Priscila, de novo você fez isso? Segurou sua boca de novo? Não pode. Isso é muito divino, volto a repetir, porque a amizade é um dom, então ter bons amigos é muito divino. Muito legal. Muito bom, né, muito bom. Depois dê uma olhadinha lá na sua Bíblia que você vai encontrar muitas maneiras de ser um bom amigo, né? Pesquisa bem, estuda, porque não vai naquela, porque às vezes o pessoal agora eu vou, né? Você faz aquela famosa, vou abrir a Bíblia e ver o que hoje é, qual a mensagem. O que eu vou fazer hoje, né? Cuidado, às vezes pode cair lá no Apocalipse. Judas se enforcou, né? Exatamente. Deus me livre. Pisada, né? Pelo amor de Deus. Então, estuda mesmo. E isso é uma coisa muito legal, gente. A gente descobriu isso um pouco tarde, né? Bastante. Que não era muito acessível na nossa época ter uma Bíblia facilmente em mãos e aonde pesquisar, né? Então estudar e você começar a entender, poxa vida, lá no Antigo Testamento já tinha um texto chamando a atenção para isso, é bem legal. Sobre aqui o nosso momento bíblico, mais algum comentário? Bom, acho que a gente refletiu bem aí, né? Serviu para puxar a nossa orelha, para relembrar algumas coisas, né? E assim, né? A gente citou assim, a gente fala da fase adulta e da fase da adolescência, mas vem a fase da adolescência porque a gente lembra
que você ficou falando, fiquei lembrando daquilo lá, quando tinha os grupos, né, você falou do Rosa, daí alguém tocava uma música de amizade, né? E daí todo mundo se abraçava e pegava na mão, e às vezes você queria abraçar o amigo, né? E isso às vezes a gente precisa, talvez você não consiga resgatar daquela mesma maneira como era, mas um abraço, um bom amigo é muito legal. Nem então faz, às vezes ele é mais importante do que muitas vezes, como a gente falou, uma palavra, né? Então tem amigos que às vezes fazem falta na nossa vida. Né? Faz falta de ter um abraço, um amigo que você teve. Então acho que a gente realmente deve buscar, tanto no exemplo de Jesus ali, né? E rever realmente alguns pontos que a gente deve sempre estar consertando isso. Sim. Porque isso é constante, entendeu? Vai ser constante. E outra, ninguém é perfeito, né? Coisas horríveis acontecem, mas não vamos deixar morrer, né? Não, tem muita coisa boa, temos muito ainda por viver. Apenas começamos. Exatamente, apenas começamos. Então agora a gente vai para uma parte muito legal aqui da nossa invasão do podcast. No Vale de Deus. No Vale de Deus. Bom, agora esse momento, bons amigos. Bons amigos. A gente vai trazer alguns exemplos de amizade, certo, de série, de filme, de desenho, enfim, de música, da onde você quiser tirar. Certo. Você fala uma, eu falo uma, beleza? Tá bom. Então vai. Lá. Você começa ou eu começo? Posso começar. Vai. Então, pra mim, uma amizade inesquecível, assim, de uma série do Grey's Anatomy. Quem assiste Grey's Anatomy já sabe de quem eu tô falando, que é... Você acredita? Eu não assisti Grey's Anatomy. Então, várias pessoas... Porque eu tenho, assim, uma vez falaram que é muito novela. Eu não gosto de novela. Então, não sei se é verdade, né? Isso é uma discussão para um próximo podcast. Vamos conversar sobre séries. Vamos conversar sobre séries. Enfim, mas o Grey's Anatomy é lá 25 milhões de episódios, né? Certo. E tem muito choro e muita morte. Você deve ter ouvido falar, né? Já. Sim. E tem a Grey, né? Que é a Meredith, e a amizade dela com a Christine Yang lá tornou, assim, dentro da série, super, assim, uma amizade dessas que a gente não tem nenhum tipo de pudor de chegar pro outro e falar assim, puxa, me ajuda aqui, deu tudo errado. Ou que mancada. Que mancada, exatamente, nesse sentido. E até tem uma frase que ficou bastante famosa, tem caneca, tem camiseta, tem tudo quanto é lugar, em relação a esse tipo de pessoa, que você é minha pessoa. A Grey falava pra Cristina e a Cristina falava pra ela. Entendi. Então eu fiquei pensando hoje, falei, nossa, que legal que eu posso dizer para algumas pessoas, você é minha pessoa. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Legal. Então é uma amizade que... Talvez eu já tenha visto alguém falar isso, já que é uma frase de efeito dessa série, mas eu não sabia, não. Exatamente. Então, aí, ó, um ensinamento Grey's Anatomy. Quem sabe vamos... Acho que não é seu jeito. Sendo amiga dele, sabendo o gosto, não é o gosto dele. Não vou mentir, não vou agradar você. Não. Vai lá. Uma minha ou a sua? A sua agora. Ó, Pri, eu coloquei... porque assim, eu tenho alguns amigos e nós somos uma fase adolescente, até hoje nós somos bons amigos. Mas a gente aprontava muito, sabe? Muito, mas e algumas coisas assim, a gente tem muito orgulho de ser amigo, mas outras coisas a gente tem um pouco de vergonha de ter feito, mas foi na adolescência e já prescreveu, sabe? Ufa! Tá perdoado, certo? E daí eu lembrei, fiquei pensando em dois caras aqui, assim, de um filme, né? Que é incrível, assim, a relação dos dois. Eles aprontam mil e umas, assim, mas a conexão que eles têm um com o outro, assim, é muito bonita, que é o Chicó e o João Grilo. Nossa! Do Auto da Compadecida, entendeu? Muito bom! E eu acho, assim, que eles fazem muito parecer... acho que muitos amigos se identificam, entendeu? Porque aquele que você faz a piada, o cara pega, ele volta pra você volta. Então, tem alguns amigos que a gente... É assim, né? Que você se encontra... pode passar o tempo que for e você vai contar aquelas piadas, você vai se divertir, vai olhar um pro outro, vai ser, né, tipo, um é testemunho do outro ali, sabe o que tá acontecendo. E aconteceu alguma coisa, você olhou, já sabe o que ela quer falar. Já sabe se tem que
muito, muito ágil, né? Assim, Sim. Muito e também daí tem uma junção deles, assim, que eu acho legal também, que daí eu também vejo nisso, isso é eu que vejo, né? Eu vejo eles também algo como se fosse o Debi Lloyd também, muito antigo, né? Entendeu? Sabe? E às vezes eu já me comportei assim na adolescência, né? Pô, você é um pateta, né, cara? Olha, mas os dois estavam dando risada de uma coisa mais besta e as pessoas estavam olhando pra você assim, nossa, mano, que coisa, o que vocês estão fazendo aí, né? E pra vocês estava uma alegria, uma festa, né? Entendeu? Então foram dois exemplos assim que eu acho que eles têm uma junção, não sei quem que inspira quem ali, mas eu vejo, sabe? Muito parecido, eu vejo algo assim neles, assim, muito lisos os dois, assim, né? Pra aprontar, né? Bem legal. Bom, depois que eu tive filho, né, obviamente que eu comecei a mudar um pouco dos filmes que eu assistia e aumentar a minha gama aí de filmes, e aí eu lembrei daquele filme Up, que tem o Carl lá, o Frederiksen, Seu né? Frederiksen. E daí ele encontra o Russell, né? Russell, que é aquele gente, ele entra na casa, o senhorzinho nem imagina que ele estava lá, mas dali nasce uma amizade, que ele não consegue abandonar o Russell. Então, às vezes, o inesperado da vida, uma criança e um idoso, pode nascer coisas muito bonitas, né? É engraçado que, agora até você falou, eu acho o senhor Frederiksen, né? Eu acho ele igual ao Mauri, cara. Mauri! Eu olho pra ele e lembro de Altas Aventuras. Nossa, nem fale. Mas essa amizade é muito bonitinha de ver, agora que eu lembrei bem da fisionomia do gurizinho, né? E assim, o menino é inocente, faz umas nhaques normal pra idade, daí uma amizade impossível seria. Exatamente, daí aquele idoso, tipo, é isso aí. E quantas vezes a gente, né, hoje mesmo, quantos alunos que viraram amigos depois, profissionais que trabalham juntos, eles são muito mais novos que eu. E aí, às vezes, eles fazem umas coisas que eu... Ai, meu Deus do céu, fala sério. Mas, enfim, cada coisa da sua idade. Então, essa tolerância, é muito legal ter essa troca em relação à idade dos dois nesse filme. É muito legal. E bom, eu marquei outra dupla também. Eu pensei muito em dupla, assim, porque a amizade, já muitos filmes eles se retratam assim, né? Ou séries também. Séries tem vários aí, né? Exemplos mais novos aí, as séries, né? Stranger Things, todo mundo se identifica, a molecada, né? Então isso é bem legal. Mas eu marquei, assim, algo que é bem forte sobre a amizade, é O Senhor dos Anéis, que é o Frodo e o Sam. Então, todo mundo para quem já assistiu, quem teve a paciência de assistir ou ler os livros, né? Então, porque ele é uma ficção, digamos assim, muito, parece um RPG, ele lembra muitas histórias, assim, de ação, de filme, realmente bem para fantasia mesmo, assim, né, misturado. Mas ele tem uma essência muito cristã na escrita que é o Tolkien, né? E ele coloca ali o exemplo do Sam com o Frodo, né? Porque o Frodo é aquele que lá no final de tudo, né? Não é spoiler, porque, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Daí ele consegue cumprir aquilo lá. Ele é muito louvado lá no final e as pessoas, né, comemoram. Mas ele só conseguiu chegar lá porque ele teve um amigo dele, entendeu? E esse amigo dele, o Sam, ele faz coisas assim que ele não é lembrado, entendeu? Entendi. Que ele não vai ser lembrado, só ele viu, só o amigo viu. Então, se você assistir e olhar a amizade que esses dois têm ali, um ajudando o outro, até mesmo carregando o outro, né? É bem legal também para você. Entendeu? Você vai se identificar com algum amigo que você tem. Com certeza. Agora, eu vou descontar do Pio, porque eu não assisti todo o Senhor dos Anéis. Não, eu assisti a versão estendida, você já tem. Eu vou começar a assistir. Cada filme tem 1 hora a mais, de filme, mais ou menos 40 minutos. É muito bom. E eu li os livros também. É muito bom. Mas diferente de você, que você não vai assistir Grey's Anatomy, eu vou assistir o Senhor dos Anéis, tá bom? Fechou. Legal. Bom, e a última dupla aqui que eu separei para falar é de uma série bastante atual aí. E são 2 senhoras setentonas. É Grace and Frank, o nome do seriado. E é muito divertido. É uma amizade, assim, que relembra muito a minha adolescência, apesar de elas terem 70 anos. Certo. Só que elas têm problemas relativos à idade.
elas se divorciam, os maridos eram sócios, e elas acabam tendo que morar na mesma casa. E uma é toda cheia de plástica e se cuida, e a outra é todo, né, bicho grilo. E é muito divertido como que elas começam a amizade depois dos 70 anos e começam ali, e uma precisa da outra, e daí eles começam a relatar as coisas referentes à idade. Por exemplo, uma não consegue levantar do vaso. Entendi. Coisas... A outra esquece o remédio. E uma quer achar que é adolescente, fazer coisas, enfim. Mas é muito engraçada a cumplicidade uma com a outra ali. E eu indico essa série. É muito legal, é comédia. É engraçado que as coisas mais básicas que a gente faz, né? Elas acabam... e elas são muito particulares, né? Sim. E você compartilhar, você só vai compartilhar com quem é seu amigo, né? Nossa! E ela, por mais básico que seja, né? Como a gente diz, ela se torna engraçada mesmo. Sim. Entendeu? Porque é o cotidiano, né? Sim, é o cotidiano. Bom, mas pensando, você tem mais alguma aí pra falar? Não, acho que eu lembrei desse ponto, lembrei dos dois aí. Acho que eu fui mais pros filmes, você falou das séries, né? Legal, acho que tem bastante personagem, né, que a gente consegue se identificar, né? Você vai lembrar aí alguma, com certeza. Que faltou aqui, mas enfim, né? Bom, mas então dá pra gente encaminhar pro nosso momento cultural aqui. Vamos lá. O momento cultural, a gente indica algumas coisas interessantes. A gente já fazia um bate-papo há muito tempo atrás, entendeu? Muito antes da evolução do podcast, dos iPhones da vida, né? O iPhone ainda estava iniciando ainda, né? Então, é bem legal. E a gente sempre gostava de ver alguns pontos culturais assim que a gente trocava, né? Porque como a gente está falando, às vezes você fala, pô, isso aí, porque ainda mais hoje que é muito legal, porque a gente vive muito nessa bolha, né? Cada um na sua bolha, e cada bolha tem milhões de pessoas. Tem. E daí tem coisas lá dentro que às vezes tem uma série, uma banda, algo legal que você é legal compartilhar, porque senão tá fechado lá e eu posso gostar, né? Sim. É legal. Vai lá. Bom, eu vou indicar aqui então um filme, aliás, um livro que virou filme depois, mas quem tiver a paciência de ler o livro, ele é mais detalhado, que é O Menino do Pijama Listrado, que fala sobre uma amizade e é bastante... A gente vai focar na amizade, porque o tema, vocês viram. O tema é isso, né? Não sei se perceberam, né? Pescou, né? Então, pescou é feio pra caramba. Os jovens não vão entender. Que pescou. Que isso? Mudou o tema. Pescaria. Bom, O Menino do Pijama Listrado é muito interessante. É uma amizade tão bonita, verdadeira entre crianças. E traz tanto ensinamento. Esse livro é bem interessante. Eu particularmente gosto de ler livro assim que tem alguma... vi ainda por isso, né? E é muito bom. E é uma coisa assim que traz um relato da época, né? Que foi na época do Holocausto. Então é bastante interessante. Eu indico esse livro ou filme. Quem não tiver paciência para ler, pode ir direto pro filme, que também é muito bonito. Eu também vou indicar duas coisas de música, mas eu também, como você foi pro filme, eu vou falar dos filmes primeiro. Tá. Então, eu assisti um filme esses dias, que ele não é muito novo, mas ele me trouxe ele me remeteu a um filme que, como a gente tá falando, um que é bem antigo, que se chama Conta Comigo, Stand By Me, né? Então, se você pesquisar ele, você vai ver que é a história. Eu me identifico muito porque a gente tinha um grupo de amigos que nós éramos 5, né? Então eles também têm um grupo no qual eles uma cidade muito pequena, né? Para quem mora no interior sabe. Então surge uma fofoca lá de que alguém tinha falecido e eles saem na missão de tentar encontrar esse corpo aí da pessoa que faleceu, uma lenda ali que surgiu, né? Então bem coisa de moleque de aventura, né? E nisso toca a pontos muito importantes da fase de infância, adolescência, entendeu? Então, do qual forma a gente para a vida adulta. E depois eles iniciam relembrando tudo isso, né? Então, para quem não assistiu, é bem legal. Então, ele tem uma parte triste, mas tem uma mensagem muito bonita, né? Então, Conta Comigo. Procurem lá, que é muito velho
Mas nós somos velhos. Não tem como negar. Daí é o seguinte, e tem outro, porque eu assisti esses dias, eu achei muito bom, que é As Vantagens de Ser Invisível. É muito bom. Pô, eu não tinha assistido, cara. É muito bom, é muito emocionante, muito forte e, assim, extremamente importante pra gente prestar atenção também nos adolescentes, né? Sim. Entendeu? Nessa fase importante, porque ela tem uma mensagem de amizade e outras mensagens que hoje, que a gente já citou, né? Desse momento das pessoas muito fechadas, muito sozinhas, então o quanto é importante ter amigos mesmo, entendeu? Então acho que ele tem uma mensagem incrível, assim, entendeu? E é legal que você trouxe no mesmo sentido que eu pensei, porque se a gente fosse colocar esses que já estão batidos, que o pessoal já é campeão de audiência... Ou uma comédia, né? Esses adolescentes, jovens, até mesmo nós adultos já assistimos vários, né? Sim. E esses dias atrás, eu coloquei um filme para assistir com minhas filhas, que trata de uma amizade muito parecida com esse que você está comentando do Stand By Me, que é mais de menino mesmo, né? Certo. E aí, para mim, o que marcou muito nessa fase antiga foi os Goonies. Uma aventura de uma criançada que era muito a minha infância aquilo. Os irmãos, eu só tinha irmão menino. 3 meninos, então o que eu era judiado no meio daqueles meninos... Então esse filme também é muito legal. Então assistam essas coisas mais velhas aí, para fugir um pouco dessas coisas que estão muito na modinha. Porque eles estão nos streamings da vida aí. Tá. O Stand By Me, eu não sei se ele é contra comigo, acho que tá também. Tá, porque eu procurei esses dias, achei. Beleza. É muito legal. E os Goonies eu sei que tem, né? Eu já vi. Então vale muito a pena, porque realmente os Goonies tem um negócio também que às vezes eu assisti recentemente, recentemente aí, né? Cada tempo em tempo eu revejo meus filmes. Daí eu fico pensando assim, o quanto nossa imaginação na infância ela é forte. Nossa. Talvez, né, se a gente for pensar que tudo aquilo aconteceu mesmo, né? Ou foi tudo na nossa cabeça. Sei lá, então é engraçado, né? E tem a regra dos 15 anos, como diz, né? A sua imaginação até os 15 anos ela é totalmente diferente da adulta. Não tem freio. Mas é legal, Pedro. Muito bom. Bom, uma dica cultural também que eu trago, que eu acho que é importante, a gente cita sempre música, né? Que eu achei um canal que eu tenho escutado bastante, tenho assistido bastante, que o nome é Caixa Véia, entendeu? Procura lá pra você ver que ele é um cara que ele bate um papo muito sobre música, conta histórias de bandas, das bandas que a gente gosta, histórias atuais, entendeu? Então acho que é legal pro pessoal também, porque às vezes a gente pensa assim, né? O que a galera tá escutando hoje, né? Então faz parte da gente também, que tem um pouco, gosta de outros estilos também. Eu acho que a gente também tem que, né? Abrir a cabeça pra gente ouvir novas coisas, mas também mostrar que ainda tem certas bandas que elas estão fazendo coisas legais, né? Que é possível, né? Sim, que é possível. Mas é só procurar, né? E um outro podcast de música também, já que a gente invadiu aqui o Vale de Deus, para quem gosta, né? É o Corredor 5 também, que é um podcast muito bom, que o cara bate muito papo esses dias. Lá eu vi, tava lá o Fagner, sabe? Ai, que legal. Então são assim, pessoal mais da antiga, mas também que hoje não foi, tava aquela Ana Canhas, entendeu? Muito bom, entendeu? Roberta Campos. Então, assim, é legal você conhecer um pouco a história desses cantores, assim, é bem legal. Você falou de podcast, foi lançado agora recentemente a série do Gil, né? Certo. E aí isso me remete muito à amizade, porque aquela família inteira... É muito grande, né? E eles são muito... Eu vi uma reportagem do Gil trazendo eles para uma conversa com música, então essa sée deve ser muito emocionante. Eu não assisti ainda, mas fica como um momento cultural também. E a gente sabe que a música ela tem uma função muito importante para o jovem, para todo mundo, né? Entendeu? Então ela tem essa força de união, né? Então acho que a gente tem um papel assim legal também onde tem amigo tem música boa. Tem. Pode ver, sempre vai ter. Se você tá com seus amigos, vai estar tocando uma música legal. E isso aí vai te remeter e vai te marcar, entendeu? Então, que seja uma música boa. Sim, isso aí. Bom, é isso. É isso, Pri. Vamos embora, porque eles estão chegando. O pessoal tá chegando aí, entendeu? Vamos embora.
Obrigadão aí pela oportunidade, né? E a gente invadiu o podcast. Quem sabe a gente invade de novo. Quem sabe a gente consegue de novo entrar por aqui e conversar com vocês sobre um outro tema. Espero que vocês tenham gostado. Relembrem aí as amizades boas, reforcem as que você tem, corra atrás da que se perdeu e tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí, Deus abençoe. Um abraço para todo mundo aí, um beijão para minha filha, que agora eu tenho orgulho de falar isso, e um beijo para minha esposa, tá bom? Um beijão para minhas filhas, que são minhas amigas. Exatamente, também. Entendeu? E um abraço também, um beijo para os meninos do podcast aí. Para todos os nossos amigos aí. Até mais.